corpo. Estudamos o sistema esquelético, que seria os ossos, estudamos o sistema articular, as articulações, os ligamentos, os tendões, estudamos os músculos também, que é para realizar esse movimento. E agora, para fechar essa questão dos sistemas em conjunto, agindo em conjunto, nós vamos estudar o sistema nervoso. O sistema nervoso é o que comanda, né, todos os outros sistemas, todas as outras partes do nosso corpo. E aí existem células que compõem o sistema nervoso. Duas células, basicamente, que vai ser os gliócitos, neuróglia ou glia, o nome, ou células da glia, que são pequenas e numerosas, e elas servem para nutrição, sustentação e proteção dos neurônios. Produzem também a bainha de mielina para que tenha o impulso nervoso, né, de forma mais rápida, mais eficaz. Os neurônios são as únicas células do sistema nervoso especializadas em realizar a transmissão do impulso nervoso. Aí está mostrando um neurônio, né, a estrutura de um neurônio. Nós temos os dendritos que vão sair aí do corpo celular, que recebem o impulso nervoso. O corpo celular é onde fica o núcleo e outras estruturas celulares. Nós vamos ter a parte de trás do neurônio, que é o axônio, que é o prolongamento maior. E temos a bainha de mielina, que vai revestir esse axônio, e quando ela está presente, aumenta a velocidade e a condução desse impulso nervoso para que ele seja mais eficaz. E aqui está mostrando, né, um comparativo entre os neurônios que têm bainha de mielina, que o impulso nervoso passa, né, que é representado pela uma corrente elétrica, e o neurônio que não tem bainha de mielina, o impulso nervoso ele vai demorar, ele vai passar com mais dificuldade. A transmissão dos impulsos nervosos pode acontecer de duas formas: através de neurônio para neurônio, ou através de neurônio para outros órgãos ou outras partes do corpo. Quando é de neurônio para neurônio, é chamado de sinapse, e é realizado lá no encéfalo, né? Essa sinapse é o quê? Sai do axônio de um neurônio, neurotransmissores, né? Estruturas chamadas de neurotransmissores, vai sair do axônio de um neurônio e vai ser recebido pelo dendrito do outro neurônio. E aí vai passando de um neurônio para o outro. Eles vão encostar, chegar perto um do outro. Eles não vão ter contato, eles vão chegar perto um do outro, e aí os neurotransmissores do axônio de um neurônio, ou seja, da parte de trás de um neurônio, vai sair e vai entrar no dendrito, na parte da frente do outro neurônio, e assim sucessivamente, que é chamado esse pulso nervoso aí de sinapse. A organização do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido em parte central e parte periférica. A parte central é composta por um encéfalo e medula espinal, e a periférica vão ser pelos nervos e gânglios. E aí, na parte periférica, ela é dividida em somática e autônoma. A somática é aquela que realiza atividades voluntárias, como correr, andar e tal. E a divisão autônoma é aquela responsável pelas atividades involuntárias. Aí vai ter a parte simpática e parasimpática. A parte simpática é aquela que acelera e a parte parasimpática vai ser aquela que diminui. Por exemplo, no sistema cardíaco, a parte simpática vai acelerar os batimentos do coração e a parasimpática vai diminuir os batimentos do coração. Só tem uma exceção, que é no sistema digestório, em que a parte parasimpática que vai acelerar a digestão e a simpática vai diminuir a digestão. Aí vai falar, né, que a parte central do corpo é o centro de controle e coordenação do corpo, vai receber as informações do ambiente, os estímulos, vai interpretar e mandar as respostas. Está associada às emoções, de triste, alegre, a interpretação dos sentidos, dos 5 sentidos, né, tato, olfato, audição, visão, paladar, dos pensamentos, da memória, da regulação dos processos vitais, como batimento do coração, digestão e tudo mais. É formada, né, pelo encéfalo, pela medula espinal, os tecidos nervosos que protegem aí, né, são protegidos por ossos, que a gente viu, lembra da articulação imóvel ali, e depois dessa articulação imóvel vão ter algumas estruturas, né, algumas membranas, que são chamadas de meninges, são 3, pia mater, dura mater e aracnoide, que essas meninges são estruturas, são membranas que vão proteger esse encéfalo e essa medula espinal. Aí está mostrando a medula espinal, em que a região externa da medula espinal é formada por um material branco,
que corresponde principalmente aos axônios, com mielina, e a região mais interna é formada por um material cinzento, que corresponde principalmente aos corpos do neurônio, aos axônios sem bainha de mielina, né? Sem mielina, e aos gliócitos. O encéfalo está relacionado com a nossa capacidade de receber, interpretar e armazenar informações. Eles vão ter as meninges, que eu falei, né, que são as membranas que protegem, que é duramata, epiamata e aracnoide. Entre a piamata e a aracnoide vai ter o líquido encéfalo-raquidiano, que também é chamado de líquor. Quando está inflamado, né, essas meninges, elas inflamam, é chamado de meningite, a doença meningite, né? E o encéfalo ele é dividido em telencéfalo, cerebelo, tronco encefálico e diencéfalo. O telencéfalo é o cérebro, o nome científico de cérebro é telencéfalo. Ele é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, sendo que o direito comanda o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo comanda o lado direito do nosso corpo. Existem 3 áreas principais do telencéfalo, que é a área motora, que vai controlar os movimentos do nosso corpo, a área sensitiva, que vai receber os impulsos, interpretar esses impulsos e mandar a resposta, e a área de associação, que vai conectar as duas, tanto a sensitiva quanto a motora, e também está relacionado com as emoções, a memória, inteligência e a personalidade. Aí vai falar do encéfalo, né? Que ele é dividido em lobos. O lobo frontal, que é a parte da frente, onde fica a testa, ela é responsável aí pela fala, pelo controle dos músculos esqueléticos, pelo olfato, pelo pensamento. O lobo temporal, que é onde ficam as nossas orelhas, então ele vai ser responsável pela nossa audição, né? Tem o lobo parietal, que é aí em cima, certo? Ele é responsável pelo tato e pelos movimentos musculares. E temos o lobo occipital, que fica lá atrás desse verdinho aí, que é responsável pela visão. Os hemisférios cerebrais estão ligados por uma região chamada de corpo caloso, que recebe o nome pela razão das fibras grossas que compõem. E aí vai falar, né, que o lado direito do corpo é o que comanda a mão esquerda. Então, vão ser pessoas que vão ter uma boa imaginação, uma boa criatividade, uma consciência musical, artística. Isso não quer dizer que todos os canhotos, né, que escrevem com a mão esquerda, têm isso aí, mas a maioria deles vai ter. E os destros, né, que seria o lado esquerdo do cérebro, do encéfalo, do telencéfalo, vai ser aí a pessoa mais analítica, mais ligada à linguagem, raciocínio lógico, à matemática, que são os destros que escrevem com a mão direita. O encéfalo ele é dividido em diencéfalo, que é o tálamo, hipotálamo e glândula pineal, cerebelo, telencéfalo, que nós já estudamos, e o tronco encefálico, bulbo, mesencéfalo e a ponte. O cerebelo ele vai atuar na postura e no equilíbrio do nosso corpo. Tá aí, né? Parece uma árvorezinha, né? Na letrinha A. O tronco encefálico é dividido em 3 partes, mesencéfalo, ponte e bulbo. A ponte é que vai receber os impulsos nervosos e vai retransmitir para outras partes do corpo, igual a ponte mesmo. Imagina os carros passando de um lado para o outro. Então, ela recebe a informação, depois ela manda a resposta. Seria uma ponte. O bulbo ele vai ser responsável pelas funções básicas do corpo, como funções involuntárias, né? As atividades involuntárias, cardiovasculares, digestão e da respiração. E o mesencéfalo, que ele é responsável pela movimentação dos olhos, da cabeça, do tronco, os sentidos da visão, da audição, está presente no mesencéfalo. O diencéfalo é dividido em tálamo, hipotálamo e glândula pineal. O tálamo é responsável pela retransmissão dos impulsos nervosos vindos da medula espinal e do tronco encefálico. Então, é como se fosse também uma ponte, né? O tálamo, ele vai retransmitir, vai receber e retransmitir as respostas que está recebendo ali. O hipotálamo, ele atua na regulação de importantes processos do corpo, como a passagem dos alimentos do sistema digestório. Então, também vai ser responsável pelas atividades involuntárias que você não comanda. E a glândula pineal, que também é chamada de hipófise, ela secreta melatonina, por exemplo, que é o hormônio do sono, e está responsável também pelas nossas vontades, sede, fome,
tudo seria aí nessa parte da glândula pineal. A medula espinhal é um órgão em formato de tubo localizado no interior do canal da coluna vertebral, está mostrando aí em azul. Ela mantém a comunicação entre um céfalo e outras partes do corpo. A medula pode receber estímulos de ambiente e responder a eles também. Como é que a medula ela vai responder? Através do ato reflexo, né? Esse ato reflexo, eu não sei se mais na frente vai ter, mas esse ato reflexo seria, por exemplo, você tá lá, pegou numa coisa quente, o seu corpo vai fazer com que você solte, né? Rapidamente você solta, você não fica segurando a coisa quente. Então, você solta por quê? Porque o estímulo da coisa quente que passou da sua mão, esse estímulo foi gerado, foi para a medula espinhal. Quando chegou na medula espinhal, ela manda você tirar a mão, você se afastar do perigo, né? Tirar a mão para você não continuar se queimando. E aí a medula espinhal depois termina de mandar um impulso, né, um estímulo para o encéfalo, depois o encéfalo vai trazer a resposta que é a dor. Isso seria o ato reflexo.